Por isso que eu sou um ativista. Porque eu estou nesse nível e me incomoda eu ver um homem da minha idade dormindo na rua. Nós temos 7.000 idosos dormindo na rua em São Paulo. É muita gente. E machuca você ver uma senhora de cabelo branco com 80 e poucos anos dormindo na rua. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SinaCast. Hoje vamos discutir sobre o etarismo, o preconceito relacionado à idade, suas consequências e desdobramentos no serviço público. Eu sou Marilene Marçal, diretora de aposentados e pensionistas do Sinafresp e tenho o prazer de dividir a bancada comigo com Flávio Werneck, diretor de assuntos técnicos do Sinafresp. Olá, Marilene. Uma honra estar aqui para discutir um tema tão importante e ainda pouco debatido, especialmente quando pensamos no envelhecimento da população brasileira e na realidade dos servidores públicos. E para falar desse tema de extrema relevância, convidamos o presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo, Nadir Amaral. Seja bem-vindo, Nadir. Eu que agradeço o convite, né? É importantíssimo nós tocarmos o assunto de pessoas idosas vivendo numa grande cidade, sociedade civil, o servidor público. É importante nós falarmos sobre a pessoa idosa. Nós estamos na década, né, do envelhecer. E como envelhecemos, né? Essa longevidade ativa que a gente sempre fala, como ela é feita? E o idadismo que nos ronda. Nadir, para começarmos, como você define o conceito de etarismo e de que maneira ele se manifesta, de forma geral, no mundo do trabalho? Olha, o edadismo, o etarismo, né, ou a idade maior, ou terceira idade, né, é complicado num sistema, numa cidade como a nossa, num país como o nosso, que não aprendeu a envelhecer. Nós não aprendemos a envelhecer, né? Nós se tornamos pessoas idosas. Nós não somos velhos, nós somos pessoas idosas. Velhos nós não somos, né? Nós seguimos o conceito da Organização Mundial que fala de pessoa idosa. E esse idadismo eles nos ronda já faz algum tempo, porque a população ainda não está acostumada com o caminhar do idoso. Mesmo nós achamos estranho as nossas atividades se compararmos antigamente com os nossos pais, com os nossos familiares. Hoje nós estamos atuando e a sociedade não está preparada, o poder público não está preparado. As classes, né, onde a gente atua não estão preparadas em ver pessoas com 60 a mais opinando, decidindo, falando. Por mais que sejamos a classe menor, homens héteros, brancos que dominam esse país. Mas ainda nós não estamos acostumados, dentro de uma estrutura, a ver pessoas idosas se articulando, falando de política, falando de trabalho e na vida, né? Tomando as suas decisões. Nadir, você poderia comentar também sobre as causas mais recorrentes desse tipo de discriminação etária, o que leva organizações e gestores a adotarem condutas etárias? Bom, o simples entrar num ônibus já começa aí o nosso preconceito, né? Que a gente vê, que eu vejo muito lá no conselho, as pessoas reclamarem, os idosos reclamarem de o que você está fazendo esse horário aqui no ônibus? Tem que ficar na sua casa. Essa hora é para quem está trabalhando, é quem está fazendo alguma coisa, né? Se a gente mostra o nosso cabelo branco em qualquer lugar, né, em qualquer evento, em qualquer fórum ou qualquer articulação, se não era para estar na sua casa. Eu sofri etarismo quando eu fui fazer o meu mestrado. O meu professor perguntou para mim: você não tem outra coisa melhor para fazer com a sua idade? Eu falei: não, por quê? Eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou vivo, eu penso, eu raciocino, eu dou ideias, né? Eu tenho uma família, eu quero trabalhar, eu quero ser útil para a minha comunidade. Então, dentro desse sistema, mesmo dentro do trabalho, né, essa geração nova e essa com mais idade, esse entrosar fica difícil. Cada um dá a sua opinião. A gente ouve muito o que eu vejo e me chega até mim, é que sim, mas você já fez a sua parte. Não, eu estou fazendo a minha parte também. Eu ajudei a construir essa cidade, esse estado, esse país.
então eu tenho que também usufruir do que eu fiz, né? Porque eu pago imposto, né? Eu compro, né? Eu vendo, eu ajudo a minha família. A pandemia, ela mostrou como foi a pandemia. Nós, idosos, ajudamos nossos filhos, os nossos netos. Então, nós somos úteis, temos que ser respeitados. E isso, né, perpassa toda a pessoa idosa, não importa aonde ela esteja. Para trazer dados ao nosso debate, São Paulo tem atualmente cerca de 2.300.000 pessoas idosas, o que representa quase 20% da população da cidade, segundo o último levantamento da Fundação SEDAI e do IBGE 2024. Esse dado mostra como o envelhecimento é uma realidade urbana e impõe desafios à formulação de políticas públicas. Nadir, como você avalia a vivência da pessoa idosa em grandes centros como São Paulo, especialmente no acesso a direitos, serviços e oportunidades de trabalho? Bom, como você falou, nós somos 2.300.000 idosos nessa cidade. No estado de São Paulo, nós somos 8 milhões de idosos. E no Brasil, 33 milhões de idosos e crescendo vertiginosamente, né? Então, não é uma população pequena, né? E o poder público e a sociedade têm que nos ver. Na nossa cidade ainda, São Paulo, essa cidade-país, né? Porque a gente tem que falar com 12 milhões de habitantes, nós encontramos muitos problemas nessa cidade. Desde a acessibilidade, né, que a gente sempre comenta, as calçadas, o caminhar, né, principalmente o idoso PCD, né, com deficiência, que traz também esses grandes problemas. Na saúde, as pessoas ainda não entendem que nós, no fim do ciclo de vida, nós temos que ter uma atenção diferenciada. Nós não trabalhamos com mimimi, nós não queremos exclusividade, nós queremos atenção e respeito. E isso não está acontecendo, porque cada vez mais nós precisamos de outras atenções, nós precisamos de uma URSE, Unidade de Referência de Saúde de Idoso, que tem aqui na cidade de São Paulo. Com uma cidade desse tamanho, com 2.300.000 idosos, nós só temos 13 URSEs. É muito pouco. Para uma população que na Zona Leste atinge 700.000 idosos, só na Zona Leste, que é uma cidade só de idosos ali dentro, nós temos 2 unidades de referência de saúde num mundo de idosos. Como é que isso é feito? O programa de acolhimento do idoso, o PAI, nós estamos agora com 60 pais instalados na cidade de São Paulo, que atende no máximo 30 pessoas idosas. Eu cito a Zona Leste, que é a maior, onde tem maior número de idosos, que na Zona Sul tem 650, na Zona Oeste tem 320, na Zona Sul, no centro temos 110 mil. Então, não é uma quantidade, não é poucas pessoas. Aqui na região central, onde nós estamos, nós temos um vazio sociossanitário imenso. Nós não temos os serviços de assistência social nessa região. E precisamos, porque nós temos uma população idosa muito grande e uma população idosa que circula por aqui. Sendo que a maior concentração de hospitais é nessa região. Então, há uma disparidade dessas políticas, principalmente na saúde e na assistência social. Nós temos que fazer políticas que abracem esses sistemas, que o SUS e o SUAS, que é o sistema de assistência social com o sistema de saúde, eles estejam casados, né? E não tenham esses vazios dentro de uma cidade como essa. Então as disparidades são muito grandes. Não podemos negar que tem serviço, há uma evolução, só que não acompanha o número de idosos que a cada vez mais aparecem. No fundo eles fingem que fazem, né? E a gente finge que tem. Isso. E nesse contexto, como você enxerga a atuação das políticas públicas voltada à pessoa idosa? A cidade de São Paulo, por exemplo, tem o programa São Paulo 60+, que busca promover o envelhecimento ativo e saudável, com foco em autonomia, lazer e inclusão digital.
Mas ainda há muitos desafios, né? Muitos desafios. Olha, segunda, terça e quarta-feira aqui, nós tivemos a Expo Longevidade. Não sei se vocês viram, se foi divulgado. Teve o primeiro fórum internacional que nós estamos, o poder público está trazendo para cá o selo Amigo do Idoso. É uma ação global, né? É a primeira vez que isso vem, porque nós estamos falando de São Paulo, a maior cidade, né, do hemisfério sul e com o maior número de idosos. E foi lançado Vitalidade Mais São Paulo. Só que, se você ver aqui, nós não vamos atingir o que está aqui. Porque falta muito para a cidade de São Paulo ser amigo do idoso, para adquirir esse selo Amigo do Idoso. Tem requisitos aqui que a gente precisa repensar e ver como está sendo tratado. Foi bonito, né, o evento, nós tivemos na 7ª Expo também Longevidade junto, só que o idoso que está lá é classe média, média alta. Não é o idoso o idoso periférico, né? Sim. O idoso negro, o idoso LGBT, o idoso cigano, né? O idoso, né, das comunidades indígenas, né, que tem um outro nome. Como é que nós trabalhamos com isso? Como é que nós trabalhamos com esses recortes? Como é que as secretarias elas trabalham com esse recorte idoso dentro das secretarias? Estamos também fazendo agora o orçamento público. Hoje mesmo, na tarde, na Câmara Municipal, nós falaremos sobre a saúde. Qual o orçamento para a pessoa idosa? Não tem. A única coisa que nós temos, o percentual que vem vindo já de décadas, é 0,01% para a pessoa idosa. E todos os relatórios, não importa municipal, estadual e nacional, eles começam com o envelhecer. Só. Agora, o que fazer com o envelhecer? Como fazer? Porque sem orçamento público nós não conseguimos fazer nada. Então já começa aí. Como trabalharemos com a população idosa se não temos orçamentos carimbados para nós? É só fala, né? E nós precisamos fazer com que isso aconteça. Nós temos que desmistificar esse conceito que nós, pessoas idosas, somos despesa e não votamos. Nós não somos despesa e votamos. Então, o sistema público, a política tem que pensar muito bem nesse olhar que eles estão tendo. Nós não somos despesa, somos investimento e votamos. Nadir, só para você ter uma ideia, eu uso uma palavra mais forte do que despesa. Eu acho que o poder público, nosso poder do Brasil, nosso setor público, o Estado como um todo, nos vê como estorvo. E não como despesa, estorvo. A gente está atrapalhando na visão deles. Porque o que eles fazem para o idoso... É migalhas, e olha lá. Por que você chegou a 60? Eu sempre comento no término das minhas palestras, pessoa idosa é o jovem que deu certo. Nós demos certo, nós estamos aqui. Sim. Nós estamos lutando pelos nossos espaços. E lutamos para os jovens não passarem o que nós estamos passando. Isso é muito importante, essa geração jovem e nós, pessoas idosas, e eles tomarem ciência que eles também têm que lutar para quando chegar lá. Ninguém quer morrer no meio do caminho, né? Então, se nós nos tornamos pessoas idosas, é porque nós fizemos alguma coisa certa e estamos aqui, estamos defendendo para nós e para eles. O futuro deles. É o futuro deles. É como nós futuros idosos. Né? Dos futuros idosos, que serão muitos. É como nós conversamos ali no início, né? Nós somos o jovem que deu certo, né? Nós demos certo. Nós estamos aqui, nós estamos 3 pessoas, 60 a mais, conversando, sabendo o que está falando, úteis à sociedade. E nós merecemos respeito. Com certeza. Nadir, muitos trabalhadores acima de 50 anos relatam já ter sentido na pele algum tipo de discriminação por causa da idade. No serviço público, como isso se manifesta na prática? Quais comportamentos ou situações você observa com mais frequência, explícitos ou sutis, que revelam esse tipo de preconceito?
Bom, principalmente na classe, né, do funcionalismo, são os concursos, né? Precisa ter concurso público, precisa renovar, né? Precisa dar incentivo que outros apareçam, né? Porque dependendo da classe envelhece, né? Está envelhecendo. Né? E como é que essa relação, o jovem com a pessoa idosa que também está nativa, essa relação ela precisa ser tratada, ela precisa sentar e discutir, né? Os gestores maiores, eles principalmente desses segmentos onde os idosos ainda atuam. Eu acho que não só no funcionalismo público, na iniciativa privada a gente vê muitos relatos disso, porque os idosos eles são no trato do dia a dia deixados de lado, né? Porque aí lá vem ele com a experiência, né? Eu ouço muito isso. Lá vem ele com a experiência. Mas a sua época é outra. Não é que a minha época é outra, né? O contexto pode ser diferente, mas o caminho pode ser o mesmo, né? O tratar, o aprender. Porque como nós sofremos essa discriminação, eles acham que nós não somos capazes do letramento digital. O famoso letramento digital. Nós aprendemos, nos ensina que a gente aprende. Dá a condição que a gente faz, né? E esse tempo de vida que nós temos, nós aprendemos a pensar mais, né? Não somos tanto mais impulsivos, né? Nós pensamos nas decisões, nós começamos a ver um todo, nós conseguimos pelo menos, eu me vejo assim, e alguns idosos que são meus amigos, a gente consegue ver um 360, né? A gente consegue dar uma olhada e captar dentro da nossa vivência o que nos traz. Nós somos úteis, sim. Nós somos investimentos, sim. E nós ajudamos, sim. Só que tem que haver diálogo, né? Esse diálogo é muito importante. E a gestão tem que provocar isso. Tanto que estamos falando agora de 50 a mais. Estamos colocando 60, estamos a empregabilidade de 50 a mais. Nesse evento que teve agora, da Expo Longevidade, se discutiu muito dos 50 a mais e as empresas estão chamando os 50 a mais, porque a geração Z, que é tão comentada, não está dando conta. Não segue hierarquia, não segue horário, né? Claro, não podemos generalizar, não é isso, não é generalizar. Mas que é a maioria, se a gente tem o futuro do emprego, que caminho está tomando? Eles estão colocando seus 50 a mais ali nas discussões. O empreendedorismo das pessoas 50 a mais, que nos engloba também. Estão sendo tratados esses assuntos e o poder público tem que prestar atenção nisso. Porque nós vamos gerar emprego, renda, pagaremos impostos, né? Criaremos uma situação que dê respaldo a todo esse sistema que nós estamos passando. Então, esse preconceito, esse olhar enviesado contra a pessoa idosa nas suas atividades, principalmente profissionais, ela tem que ser mudada. E só muda com o diálogo e que o gestor, ele capta essa diferença. E dá para fazer isso. E nós somos capazes. É só querer investir. A sociedade como um todo, no meu modo de ver, está entendendo que a inovação tecnológica pelo qual o mundo está passando em uma velocidade monstruosa, espantosa, acha que vão resolver todos os problemas. Não vai. Quando, na verdade, os problemas são resolvidos com experiência e convivência. Isso. E nós, 60 a mais, temos uma vivência que os jovens não têm e não compreendem. Às vezes, porque a gente já sabe que vai dar errado, já sabe que vai dar certo. Porque a vivência nossa, a experiência de vida mostra que em determinadas situações a gente sabe onde vai parar. E isso, a sociedade como um todo, não só a geração Z, acha que a inovação tecnológica, apertar o botão, resolve o problema. Não é. E, na verdade, não resolve. Até para perguntar para um IA, né? Inteligência artificial, você tem que ter conteúdo e maturidade e conhecimento. Né? Você tem verdade. Não adianta você colocar uma pessoa na frente de uma tela, né? E aí, o que eu peço? Como eu peço? Né? E essa maturidade que nós temos, essa vivência que nós ameliamos há anos, nos dá mais foco e mais rapidez para que a tecnologia nos sirva. Eu acho que isso às vezes assusta os mais jovens. Assusta. A nossa experiência. A gente aprendendo sobre a tecnologia, porque se nos ensinarem a gente aprende. Sim. E a nossa vivência transforma a gente numa força
descomunal para a resolução de problemas, e isso assusta muita gente. E se o gestor prestar atenção nisso, ele vai ver que, olha, vai minimizar muitos problemas. E agilidade na resolução de problemas. E aproveitando o que o Werneck falou, por que o idoso não se dá esse valor? Porque ele tem a experiência, ele consegue aprender, porque muitos estão aí dentro de casa sem essa mobilização até para que cresçam, para que sejam reconhecidos. Mas a nossa cultura nos leva a isso. Né? Nós estamos, principalmente as nossas gerações, vêm de um olhar enviesado nosso. Né? Porque você já chegou nesse ponto, você tem que parar. Essa palavra aposentar, ela vai sair do dicionário. A aposentadoria, ela vai sair do dicionário. E todas as pessoas que olham para essa palavra aposentadoria, parece que você está inerte, engessado e você não vai fazer mais nada. Isso tem que acabar. Esse conceito social, esse olhar, tem que acabar. Né? Então, o idoso ele é preparado. Infelizmente, a população idosa, 78% da população idosa não tem o Fundamental 1. É muito triste isso. Né? E uma grande maioria não sabe ler e escrever ainda. E os analfabetos funcionais, né? Que a gente ainda há um grande número, infelizmente. Porque poucos dentro da nossa geração chegamos à graduação, a uma especialização, mestrado, doutorado, que assusta hoje você na sua idade. Eu vou começar um doutorado. As pessoas perguntam, para quê? Olha, para quê? Porque eu quero me informar. Como para quê? Porque eu quero ser útil, eu quero te ajudar, eu quero facilitar também a sua vida profissional. Então, isso já vem, isso é um ranço que nós trazemos, esse olhar enviesado, né? Porque homens da nossa faixa etária, antigamente, eles usavam calça de tergal, camisa branca e ficavam sentados no sofá assistindo televisão. Não tinha essa relação. Imagine que nós víamos, num contexto, pessoas como nós, discutindo, falando de um problema social grande como esse. Não havia isso, não havia esse entendimento, né? Agora não. Agora a gente consegue. Mas esse olhar preconceituoso também do idoso, né? Porque eu ouço também muito dizendo, mas isso aqui não é para mim. Aquilo não vai servir. E não vou estudar. Né? Mas não. A gente sempre tem que estar melhorando, conhecendo, lendo, se informando, se relacionando. Isso é muito importante. E acompanhando a tecnologia. Claro que não seremos um expert, mas a base nós teremos. Pelo menos nos comunicar, saber usar isso aqui, né? Já nos ajuda e muito. Vamos falar agora sobre as consequências do etarismo. Quais são os impactos do etarismo para o servidor público e também para qualquer outro cidadão, em termos de carreira, oportunidades de promoção, treinamentos e convivência no ambiente de trabalho? Uma coisa que o etarismo é mórbido é na saúde mental. Nos isolarem, tanto na sociedade como nas nossas famílias. Né? Deixa ele quietinho ali. Né? Fica quietinho aqui, não saia. Olha, está chovendo. Ou está muito sol, cuidado. Olha para a rua. Esse olhar, como falo, esse preconceito, que eu acho que eu ainda quero crer que não eu não quero machucar a pessoa idosa, né? Mas acaba nos isolando. Primeira coisa, é a saúde mental que mexe. E a saúde mental afetada afeta todo o processo. Como eu falei, isso já é um ranço da sociedade de olhar enviesado para nós. Né? De ter esse olhar que nós não somos capazes. E a família também. Né? Porque não é fácil, né, você ter numa vida como hoje, os jovens têm que sair, trabalhar, têm que se manter na vida, têm filhos, e tem uma pessoa idosa, como você falou, né, um trambolho lá dentro da casa, né, infelizmente, né, por isso que eu não gosto que fale velho é coisa, aí se torna um trambolho. Eu sou uma pessoa idosa e como a sociedade não aprendeu a envelhecer,
Isso é o ranço que nós temos que mudar. Nós temos que mudar. A nossa geração tem que começar a se mostrar. Se mostrar. Eu sempre falo também nos movimentos. Nós precisamos estar em fóruns, conferências, na rua, lutando com uma plaquinha, gritando, na Assembleia, na Alesp, na Câmara Municipal, no Senado, mostrar que nós estamos ali, ó, nós estamos reivindicando. Né? E mudar esse ranço, né, de que nós não somos mais capazes. Quebrar esse estigma que nós não somos mais capazes e somos capazes. E somos capazes. E dentro do trabalho também tem que mudar. Tem que trazer essa discussão, vocês aqui do sindicato, trazer a discussão, trazer os fiscais e colocar na mesa essa relação. Né? O que acontece? Por que vocês acham que nós não temos esse ou aquele direito dentro de uma classe, né? Que deve ter isso dentro da classe, né? do agente fiscal de rendas, do auditor fiscal. Por que não? Então, uma das nossas dificuldades que eu vejo é a gente não consegue mobilizar os colegas aposentados. Parece, por mais que comunicação que a gente faça, esforço, chamadas e incentivo à participação, mas essas mobilizações a gente não consegue, em grande parte, a participação deles, né, Werneck? Com certeza. Não é só aqui, não. É geral. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, em que eu falo para as pessoas mais novas que me procuram e conversam comigo, que me veem dispostos, eu sempre digo, a gente que é idoso para não ficar velho, a gente precisa todo dia arrumar motivo para tirar o pijama. Isso é verdade. Verdade. A gente tendo motivo para tirar o pijama, a gente nunca fica velho, vai ficar idoso. E ao fazer isso, você acaba entrando num espaço em que você não é tão bem-vindo, mas você acaba entrando, você acaba participando. Eu fiz vários cursos nos últimos anos, de saúde mental principalmente, para passar para essa transição para aposentadoria principalmente. Importantíssimo. E eu era o mais velho da turma, mas ao final dos cursos, eu não ouvi nenhuma nem duas vezes, eu já ouvi várias vezes de que obrigado por estar aqui para trazer a sua experiência. Ou seja, aqueles que estavam lá, aqueles mais novos, eles estavam no curso, como eles são ávidos por informação e por conhecimento, eles são mais suscetíveis a aceitar essa relação idoso e mais novo. E aí a gente fica bastante feliz nesse aspecto, porque é bom a gente ouvir isso. Muito bom. Faz entendeu? bem pra gente. Faz. Né? A gente, e as pessoas fazendo isso, a gente conseguindo espaço, o mundo ficará melhor com certeza. Muito melhor. E a vida fica mais fácil, porque a nossa experiência, a gente tem vontade de transmitir. Não pode ficar só com a gente. Não pode morrer com a gente. Não pode ficar só com a gente. É esse olhar que tem. Por isso que é importante, quando nós temos no Conselho várias secretarias. Infelizmente, elas não se conversam. Né? Porque Sim. eu sempre falo que são planetas que não se cruzam. Para mim, essencial é saúde e assistência social. Eles deveriam estar casados, como na Inglaterra. Né? Não há saúde e assistência social. É uma coisa só. Porque um depende do outro. E uma coisa que a gente fala, saúde não se faz sozinha. Tem N fatores ali. Ela tem assistência social, ela tem habitação. Habitação é um problema seríssimo para a pessoa idosa. Né? Ela tem transporte, que também é muito sério para a pessoa idosa. Agora nós temos o meio ambiente, essas catástrofes que estão nos rodando, né? Que nos rondam. Né? Como é que o poder público trabalha com isso? Né? Então, como é que os planos de contingência, um dia que tiver uma inundação mega na cidade de São Paulo, as partes periféricas onde vive uma grande quantidade de pessoas idosas, como é que elas serão resgatadas ou ficarão lá no fim? Uma grande questão. Eu vou salvar quem? Um jovem ou um homem de 68 anos como eu? A Covid, ela trouxe essa discussão. Se a gente prestar bem atenção na Covid, houve a escolha de Sofia. Quem eu salvo? E nós podemos ter outros
epidemias. Sim. E como é que a sociedade está preparada? Como é que o poder público está preparado? Então, isso tem que ser discutido na classe aqui. Aqui no funcionalismo público. Tem que ser discutido. Nós vamos ser o último da fila? Eu não quero. E eu não quero. E vou brigar. Eu não quero ser o último da fila. Por que eu tenho que ser o último da fila? Então, essas coisas nós temos que trazer a cada dia. Né? Trazer os jovens a discutir. Né? Porque senão a coisa passa em brancas nuvens e parece que está tudo bem, numa boa, não está acontecendo nada, é assim que funciona. É assim que funciona, você envelheceu, mas eu sou penalizado porque eu envelheci? Que olhar é esse? Sendo que o que eu acho uma coisa extremamente esdrúxula é quando eu vejo os que tomam decisão são os maiores de 60. Eles não se veem com idade. Sempre numa mesa. É impressionante isso, né? Eles não se sentem com a idade. Eu não sei como na classe, né, de vocês, que eu vejo que tem muitos, quando a gente vai a alguns eventos, 60 a mais. Por mais que puxa aqui, puxa ali, é 60 a mais. Porque tem outros lances que a gente vê que não é ou a fala. Então eu vou em determinados lugares, principalmente na política. Numa mesa, pelo menos se tem 10 pessoas, 6 homens héteros brancos, tem 60 a mais. Eles não se vê? E é o que dizem contra os de 60 a mais. E aqueles que decidem, aqueles que têm o poder de caneta. Né? Só que eles não se veem. Como não se veem? Eu me vejo com 68 anos. Mas eu estou aqui. Eles não se veem, eles acham que é engraçado, né? A gente vê certos relatos, porque eles têm uma condição social, eles não vão passar o que a maioria passa. Mas respeito não se compra. Humanização não se compra. Amor não se compra. Né? Então, vamos voltar, vamos pensar nisso. Né? Isso não é piegas, isso não é mimimi. Né? Então, tem que se pensar nisso. E isso tem que se discutir em qualquer lugar. Por causa da gente, 60 a mais, os 60 a menos não vão passar pelo que passamos. É isso que eu falo. Tem que trazer a eles esse olhar. Pensa, porque nós não soubemos envelhecer. A nossa geração, porque nós tivemos que trabalhar. Foi um rolo compressor. Fazer faculdade, trabalhar, sustentar a família, aquela coisa toda. Né? Só que agora, com esse novo olhar do mundo, tem que parar e pensar. Né? O jovem tem que parar e pensar. E é através da pessoa idosa, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Né? Ele não quer chegar lá? Para chegar lá, ele tem que estar bem. Certo? Senão ele vai morrer no meio do caminho. E quando ele chegar lá, nós já fizemos muita coisa de bom para nós e para as novas gerações. Né? Nadir, qual é o efeito desse preconceito etário para a instituição pública como um todo? Estamos falando da perda de experiência, de memória institucional e de uma possível redução da eficiência no serviço público, certo? É isso que nós acabamos de discutir. Vocês são a memória de um sistema que já tinha memória, Vocês não pegaram uma geração espontânea que apareceu. Já vinha. A evolução do sistema financeiro, né, que a gente vê aqui na secretaria, que eu acompanho através, né, da minha esposa, há uma evolução, mas ela teve um começo. E esse começo, né, ele foi enriquecido com as experiências de vocês para chegar onde está. Né? Então, houve muita escuta, né? Houve muitas reuniões, e lá tinham pessoas com mais de 60. Essa maturidade, essa experiência que quebra caminhos, que facilita a tecnologia a favor de todos. Né? Então, isso tem que, como eu falo, nós temos que ser resilientes. É ficar em cima, é discutir, trazer, mostrar, dar cara, tô aqui, vocês estão aqui, aparecem ali, vocês estão aparecendo ali, Nós estamos fazendo para que vocês não passem o que nós estamos passando. Isso tem que deixar bem claro.
Tem que deixar bem claro. Tem uma coisa importante, né? A nossa vivência não estão inscritas nos manuais do trabalho. Então, o jovem que chega para trabalhar acha que com o manual ele resolve tudo. Não, um checklist não. O checklist ele pode até fazer, mas na hora que ele der um problema, a solução não está no manual. Não. A solução está com a gente. Tá na Se a gente transmitir as soluções que a gente buscou para determinados problemas, eles terão soluções, rápidas. Eles terão os caminhos. Se a gente não transmitir, eles vão apanhar muito mais do que a gente. Porque a gente já apanhou e já arrumou a solução. Se a gente conseguir transmitir a solução, se nos derem a oportunidade, nos derem a chance de transmitir, fica tudo muito mais fácil. Então, eu penso que essa é a consequência da não transmissão da nossa vivência para frente. Existe, sim, dificuldade para a resolução dos novos problemas que porventura vão aparecer. E que vocês precisam trazer. Esse departamento que você está gerenciando, ele precisa mostrar e ficar em cima. Né? Porque se chegou a classe, o sistema ao que tem, foram vocês que também construíram. Facilitaram para os novos. Né? Eles não começaram, eu sempre falo, eles não começaram do degrau mais baixo, já está no meio para cima. É muito mais fácil trabalhar, né? É muito mais fácil a resolução, é muito mais fácil o resultado, né, dessa vivência que vocês trouxeram, dessa maturidade que vocês trouxeram e desse conhecimento que vocês têm. Não se pode perder, de jeito nenhum. As classes, né, qualquer classe, ela não pode perder isso. Quando eu entrei no Conselho do Idoso, em outubro de 2023, a primeira coisa que eu fiz, o quadro, a fotografia de todos os presidentes do Conselho, desde 1990 até onde eu estou aqui, o meu 23, 25, que eu sou o 21º presidente. Eu não comecei aqui sozinho, eu tive 20 presidentes que me antecederam e que cada um foi fazendo, para eu chegar agora e ter outra discussão. Eu não comecei do zero. Eu comecei de um patamar em que os outros fizeram. Coisas certas e erradas também, porque nós somos seres humanos. Mas nós trouxemos isso. Quem me suceder, ele já vai ter um caminho melhor, né? Uma trilha melhor a seguir, porque não começou do zero. Eu tenho que respeitar todos aqueles que estão atrás de mim. É uma história. É uma história. Que história, hein? É uma história. Não pode. Que quando você fica, é uma coisa que me deixa muito entristecido, é quando eu pego uma política pública como esta e que não faz uma menção nenhuma sobre o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, com 35 anos de trabalho. Se eles chegaram aqui, é porque nós ajudamos. E creio eu que vocês a mesma coisa. Sim. A história de vocês estão lá. E isso tem que ser respeitado. Não pode esquecer. Não pode passar. Nós deixamos uma história. Nós temos muita coisa guardada aqui e que isso tem que ser passado. Tem que ser documentado. Né? Tem que ser muito bem respeitado. Porque nada começa do zero. Sempre teve alguém lá atrás que nos orientou, que nos informou, com o conhecimento que foi adquirido durante os anos. É isso que o sistema tem que nos ver. Nós não morremos com 60, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não é porque uma lei diz que 60 anos você é pessoa idosa que acabou. Não. Muito pelo contrário. É uma outra fase. É a fase de pegar o conhecimento e transmiti-lo. Essa é a nossa fase. Eu sei disso porque meu pai está com 86 anos lá, firme e forte, com todas com a sua história. Coisas com a sua história. Com sua história. Nós temos história, nós temos a nossa história. Que quer queira, ninguém vai apagar. É nossa história. Nós construímos, né? Nós ajudamos, nós apoiamos, fomos solidários, criamos, facilitamos a vida de muita gente. Né? Merecemos respeito. Nadir, muitos estudos mostram que suposições negativas sobre trabalhadores mais velhos, como não sabem usar a tecnologia, não se adaptam às mudanças,
não tem respaldo em diferenças reais de desempenho. No contexto brasileiro, Nadir, você percebe barreiras específicas para o servidor público mais velho, especialmente na administração pública? Você consegue ver isso? Mas em todas as áreas tem. Né? Não só na administração Não, pública. não é só da administração, é em tudo. Tudo. Né? Todo. Tanto que eles estão revendo agora, né, nessa Expo aqui foram vários CEOs de empresa, que eles estão revendo esses conceitos. Eu não sei o funcionalismo público, Não tá. que eu acho que deveria participar desses eventos, principalmente aqueles que tomam as decisões, e ver que se ele não começar a olhar para isso, ele vai ficar para trás e vai gerar problema, né? Porque a classe é envelhecida, né? Eu creio que há um grande número, 60%. Hoje, 60% de aposentados. E, né? Nadir, na iniciativa privada, os CEOs estão revendo o conceito, estão recontratando pessoas 50 a mais, e o funcionalismo não pode, por conta de leis, recontratar antigos servidores. Então não está na hora de rever essas leis, né? Eu concordo. Então, mas como é que vai ser proposto isso? São pessoas com mais idade, com mais experiência, que estão junto do poder público, atuando, infernizando, mostrando que, tem que haver a mudança. Porque senão vai parar. Né? Se não há concurso público, né? Porque, pelo que eu vejo, em qualquer secretaria municipal também é a mesma coisa em que eu atuo, né? Não como servidor, mas como um ativista dentro do conselho. Estão se aposentando. E os que estão sendo contratados não têm noção nenhuma do que estão fazendo. São terceirizados, alguns deles. Quarteirizados. Quarteirizados? Na saúde, estão sendo quarteirizados. Caramba. A coisa está complicada. E quem está vindo é mais tapa-buraco e não especialistas no que está sendo pedido. E sem compromisso. Porque eu não fico... Se não deu certo, eu vou embora. Aí vem aquela massa. Mas se eu vou capacitá-lo, daqui a 6 meses ele sai. Então contrata quem é bom. Contrata com aquele que realmente vai fazer. Contrata uma pessoa mais compromissada com a missão da empresa, com o propósito da empresa. É a mesma coisa com o servidor público. Né? São servidores públicos. O terceirizado segue as regras do patrão dele, do patrão. não da onde ele está trabalhando. É por isso que eu acho, dentro desses determinadas secretarias, como a de vocês, não tem como contratar. Sim. É concurso público. Para mim, eu vejo Precisamos exigir o concurso administração público. Administração direta. Porque a nossa função é privativa, é constitucional. Então, esse concurso, nós temos que mobilizar e exigir concurso. Isso. É de extrema importância vocês. A gente está falando especialmente da nossa carreira por conta que é privativa, etc. e tal. Mas o funcionalismo público como um todo só funciona se houver compromisso do servidor público. E o servidor público só é compromissado aonde trabalha se ele for concursado ou se ele tiver um vínculo com o serviço público e não com a empresa que foi contratada pelo Estado para prestar serviços. Aí essa terceirização e, para piorar, quarteirização não cria nenhum vínculo, nenhum compromisso, e aí temos perdas de eficiência e eficácia, com certeza, e qualidade. Principalmente na saúde, né, do sistema. Eu não sou contra as OS, as organizações sociais. Sim. Mas eles não têm esse mesmo compromisso com o resultado final. Que o servidor público concursado teria, né? É isso que a gente fala. Eu vejo isso na privatização. Eles mandam os técnicos que eram concursados embora. E como é que substitui essa gente? Então, não substitui. Por isso que está um caos aqui na energia em São Paulo, principalmente essa empresa agora. E a Sabesp, que terceirizou, estão jogando esgoto no Rio Tietê em muitas reclamações depois da privatização. Porque sem o concurso, é isso que nós falamos, não tem a especificidade daquele trabalho, né? E a fiscalização? Não tem fiscalização. Não. Serviço público não tem fiscalização. Por questão de custos, está diminuindo a fiscalização. Os contratos de gestão são mal e porcamente feitos.
E eles querem pessoas que façam. Agora, como fazer? Cadê os indicadores? Nós temos que ter indicador. Onde estão os indicadores? Se você recontrata, mas você recontrata dentro de um sistema, dentro de uma indicação de serviço, né? O famoso checklist. E aí? Só que nesses pontos, né, nessas secretarias chaves, né, a fiscalização é importantíssima. Como eu falei, eu não sou contra o serviço privado. Sim. Só que ele tem que ser fiscalizado. Mas quem fiscaliza tem condições de fiscalizar? Né? Tem uma máquina que isso, né, seja feito? O sistema cobra isso, né? O sistema público cobra através de TCM e outros tribunais? Não cobra. Isso. Os contratos de concessão dos serviços públicos, não chega a ser a privatização, mas ou é uma forma de privatização, estão previstas no contrato diversas obrigações que a empresa que ganhou a concessão é obrigada a fazer. Mas se o nosso serviço público, se a nossa agência reguladora ou o setor de fiscalização, seja de qualquer nível, não estiver lá, eles não cumprem. Não. Então, como nós não temos, eles não fazem. Nós temos no sistema da assistência social para o idoso a Vila dos Idosos. É lá no Pari. Foi um projeto da Marta Suplicy na época que um projeto excelente que ficou só em um lugar, né? Porque um outro grande problema. Para quantos idosos? 2 milhões e quanto? 2 milhões e 300. São 145 unidades. Eu sempre falo, a política para o idoso ela tem que ser do Estado, não de governo. Né? Porque mudou, aí começam as ideias brilhantes. Bom, vocês devem imaginar, né, como é que funciona. Essa Vila dos Idosos são 145, 148 unidades ali no Pari. É um predinho bonitinho. Quando você fala unidade, você fala em vagas? Não, unidades que eu falo é apartamentinhos. Apartamentinhos. São pequenos apartamentos, né? Que tem uma lei, que é a Secretaria de Habitação daqui da cidade de São Paulo, que administra. A Coab, né? Que é junto. Sim. E hoje tem 55 fechadas. Não colocaram com 2 milhões e 300. Tem elevador, está parado faz um ano. O idoso sobe de escada. Mas aí não tem que denunciar para o Ministério Público, Defensoria Pública, onde você pensar. Cadê a fiscalização para fazer cumprir? Aí precisa ter zeladoria. Precisa ter zeladoria na Vila dos Idosos. Né? São idosos. Cadê o zelador? Cadê o zelador? E eles pagam um percentual, é ínfimo, mas pagam. Que é o demonstrativo que aquilo que eles pagam está sendo utilizado. Eita. Então vocês imaginam que caminho que nós estamos tomando. Isso aqui eu estou falando, né? Aqui, o que acontece? Os hotéis sociais, que tem um outro nome, outra sigla, né? Principalmente uma coisa que eu defendo também é a saúde do homem, que nós vivemos 7 anos a menos que a mulher. E parece que a gente é super-homem e não vai morrer, né? Mas é um caos. O maior número de suicídios é entre homens e idosos. Sai na mídia? Não sai. Porque nós, homens idosos, nós vemos, a gente tem uma educação que a gente vem trazendo, que é difícil mudar. E não vai ser uma jovem de 25 anos que vai prestar conta, vai pôr o dedo no seu nariz e vai ter que ser. Você tem que tomar banho, tem que trocar de roupa, tem que tomar remédio. Não adianta. A coisa é mal feita. A coisa é feita pro forma. Como é que você coloca uma menina de 25 anos, não desrespeitando o trabalho dela? Não é isso. Para colocar um homem de 80 anos e pôr o dedo no nariz dele e falar que você tem que tomar banho. Gente. Ele se sente desrespeitado, né? Como é que faz isso? A saúde do homem tem que ser revista também. Eu não estou falando que não é certo da mulher, não é isso. Né? Porque, infelizmente, nós homens somos vistos como, né, a pior escória da sociedade hoje. Né? Principalmente as feministas. Querem nos matar lá na esquina. É assim, mas nós precisamos de saúde. Nós precisamos de saúde. Nós precisamos que alguém nos escute. E não tem.
Cadê a conferência do homem? Vocês já ouviram falar alguma conferência do homem? Alguma discussão sobre o homem idoso, principalmente? Não tem. E é uma classe de vocês que a maioria é masculina, né? A predominância. Predominância. Então, como é que está a saúde desse agente fiscal de renda? Nadir, pensando em soluções, quais estratégias você recomendaria para que servidores mais velhos e as próprias instituições públicas possam lidar com o etarismo, promover uma cultura de trabalho mais inclusiva e garantir que a idade não seja um obstáculo para seguir contribuindo? Que não é obstáculo mesmo, né? Mas assim, é informar, é informação. A melhor arma é informar. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Isso, é informar. E cada vez mais. Informação. Informação. E o idoso, vocês se mostrarem. Nós estamos aqui. Nós estamos fazendo. Nós estamos ajudando e ajudando você. Mais jovem. Porque você vai chegar lá. É informar. O que falta nesse país é informação. É que todos aqueles envolvidos, eles estejam juntos. Né? Juntos, no trabalho junto, de mão dada. Porque separados a gente não se faz nada. A classe de vocês, né, quais são os segmentos dentro de uma estrutura que tem que estar junto? Juntos. A Mafresp, juntos. Que ela precisa ser reformulada, a Mafresp. Né? Como eu falei para você, tem que ter um banco de dados da pessoa idosa. Ele é saudável, semifrágil ou frágil? Como é que está essa situação dos funcionários aqui? Como é que eles são? Qual a quantidade de pessoas, eu vejo aqui vocês, que são pessoas saudáveis, estão se locomovendo, estão indo, estão vindo, estão falando. E os semifrágeis, quantos são? E os frágeis? Né? Aquele que depende de um cuidado 24 horas, que depende de um cuidador, que depende do cuidador familiar. Como é que vocês têm esse banco de dados para trabalhar? Como é que esse plano, né? Porque se generalizar, aí vem o mais jovem e faz a crítica. Eu estou trabalhando para vocês, idosos, vocês que gastam mais, vocês que consomem mais, vocês que têm mais mimimi. Mas é baseado em quê? Né? Como é que é trabalhado isso? Né? Por isso que eu falei da AMP, né? Que tem no Sistema Público de Saúde, que é a avaliação multidimensional da pessoa idosa. É uma bateria de perguntas que, quando nós temos 60 anos, a porta de entrada da saúde é o SUS, certo? É a unidade básica. A unidade básica, a UBS, nos recepciona. Completamos 60 anos, isso é lei. Eu não estou falando é lei na saúde. Você faz a AMP para ver como é que está a sua situação. Eu sou o grau 1. Vocês, eu vejo que são o grau 1. Bom, e o grau 2? Quantos tem de grau 2? O grau 2 é aquele que já começa a mostrar uma certa probleminha de saúde, já tomando um número de remédios acima do que é estipulado, já começa a mostrar que ele não está legal. E o grau 3 é aquele que realmente precisa de um cuidado mais assistencial e mais assim duradouro, mais com tempo. Né? Eu estou falando de grosso modo. Porque tem toda uma técnica e é uma bateria de questionamentos que um técnico chega, senta você com a sua idade, vai falar, olha, Marilene, vamos lá. O que você faz? Você pratica isso, você não faz aquilo, e vai indo. Aonde ele descobre saúde mental. Aonde ele também que tem um questionamento sobre saúde mental. Né? É tudo técnico, isso dentro do SUS. Então eles conseguem ver, dentro desse sistema, o que é grau 1, 2 e 3. Aí ele é encaminhado para uma unidade de referência, uma URSS. E lá ele é tratado. Determinado problema que ele tenha, se curou, está melhor, volta para a UBS. Né? Porque você tem que minimizar custo. Sim. Isso é um trabalho que vem sendo feito, que é um belo trabalho no SUS. Certo? Mas você tem que saber, a classe tem que saber como é que está o seu idoso. Como é que está o seu idoso em termos de saúde? Como é que chama esse exame? Avaliação? É AMPI, AMPI, Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa. Multidimensional. Se você entra no SUS, você está lá no SUS,
Você fez 60 anos, eles têm que fazer isso. É obrigatório. Aí, dependendo da situação dessa pessoa, tem o PAI, Programa de Acompanhamento do Idoso. Isso tudo no SUS, tá? Como é que eu chego para o secretário da Fazenda, da Saúde, e vou discutir isso? Ah, mas a classe é rica. Até quando? As coisas estão mudando, né? O mundo está mudando. Você mesmo falando sobre os pensionistas. E quando começar a atingir a gente ainda nativa? Né? Então, são essas coisas que uma associação, né, um coletivo como o de você, nosso, né, porque eu me pertenço também, nós temos que discutir, gente. E isso eu quero trazer. Por isso que eu estou aqui. É por isso que você foi convidado, Sabe? né? Porque eu quero saber quem gente... faz esse tipo de coisa. Fala para mim, na minha frente, ou na frente de vocês, vamos propor uma reunião. Tá, eu quero saber onde estão os associados, como é que eles se articulam em termos de saúde, de assistência social, né? De esportes. A gente pode agendar uma reunião com o pessoal, com o Lânia, a Ritinha, que é o pessoal lá que cuida, o Werneck também. Eu sei que essa avaliação multidimensional da pessoa idosa, eu nunca fiz no SUS. Nem eu fiz. Eu nunca fiz no SUS. Eu acho que o SUS não conhece da minha existência. Imagine. E deveria. Deveria. A gente deveria ter um número... Isso. Pode ser até o CPF, que teria vinculado... Vinculado a uma carteirinha do SUS. Ao do SUS, e o SUS saber da minha existência. Você não sabe se é nosso plano, até quando dura. É. E quando nós precisamos entrar no SUS? É. Qual é a anamnese que eles vão fazer? Como é que é a nossa anamnese dentro da assistência de saúde? Como é que você está? Como é que ela está? Como é que eu estou? Como é que faz? Como é que eu entro? Essa avaliação eu não fiz no SUS e desconfio, que uma grande maioria não fez, de que o AMAFRESP não sabe em que grau que eu estou. Não. Qual o seu grau? 60 a mais, desses 60% você está. Qual é a avaliação que eles têm? Eles podem ter uma avaliação minha baseada nos médicos que eu vou, nas consultas que eu faço. Mas não sei se sabem os remédios que eu tomo. Então. Entendeu? Então, eu não sei mesmo. E aí a gente acaba sabendo da notícia dos idosos pela maneira mais ruim, né? Que é o óbito. Morreram. Pois é. Quais os indicadores de óbitos, né? Por que eles morreram do quê? Velhice? Isso eu não tenho aqui, mas eu tenho a lista que eu pego, que eu ligo para as pensionistas dos colegas que faleceram. Qual é a patologia prevalente desses óbitos? Eu não sei, Sabe, são detalhes que eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de banco de dados, que eu trago isso para o meu conselho, que eles acham um horror, né? Porque questiona muito, porque através disso eu consigo ver e que caminho que eu tomo para eu ser crítico naquele ponto. E eu não questiono o plano, porque eu acho ótimo, dentre todos os planos que a gente sabe, a Mafresp é excelente, eu não questiono isso. Mas eu acho que ela precisaria ter mais dados, mais conteúdo para fazer uma saúde mais focada. É custo-benefício. Isso chama-se custo-benefício. Houve agora, né, sobre as vacinas da herpes, eu achei excelente, porque a herpes não está no sistema SUS. Eu achei excelente. Eu tomei a vacina da herpes e tomei a outra... da H1 e do para os pulmões, pela pneumonia. É da pneumonia. Eu achei isso ótimo. Não questiono. A Mafresp é ótimo. Mas eu acho assim que está faltando mais interação com os que eles acolhem, né? Como é que está a situação de tanto nós com 60 a mais, como os jovens? Não é? Porque eu vejo que é mais é uma associação mesmo, né? Nós somos associados, né? Não é aquele plano que quer lucro, né? Mas assim, eu acho que ela poderia ser um pouquinho ela entrar mais na vida dos seus associados e saber a situação deles. E saber a situação de como se encontra, né? Porque tem no estado todo, né? Agente fiscal de renda, né?
o auditor fiscal de renda. Sim, auditor. Auditor Fiscal agora. Então, qual é a situação de vocês? Eu acho que por isso que eu propus uma ILPI. O idoso sozinho. Quantos idosos sozinhos tem na classe? Homens, mulheres, pensionistas? Se for pensionista que está diminuindo os recursos, como é que ela vive? Com 80 anos. Onde ela está? Tem família? Tem cuidador? Hoje um cuidador não sai por menos de R$3.000 com encargo. Ainda aquele cuidador que não tem especialização. E aí? É a família que cuida? Tem que ter isso. Tem que ter essas informações. Isso são dados. São dados que servem de instrumentos de gestão. Até para a gente trabalhar com essas pessoas, Isso. né? E no acolhimento, né? O que eu proponho? Será que aquilo que eu estou oferecendo realmente atinge? Por que será que os idosos, né, não vêm? Eles estão acamados? Não tem quem traga? Né? Isso tudo tem que ser visto dentro de um contexto de pessoas idosas. Falamos há pouco sobre pessoas idosas que vivem em São Paulo e sobre a importância das políticas públicas. Como você avalia o papel do servidor público, especialmente o auditor fiscal, na construção de uma cidade mais acolhedora e preparada para quem envelhece? Então, ele participar das políticas. Isso que eu falei, ele precisa participar das políticas, porque não é auditor que ele está fora do sistema. Ele é um cidadão. E tudo que interfere fora, tudo que está fora, interfere nele. O acolhimento dele, ele está sendo acolhido dentro de um sistema que ILPI, um núcleo de cuidado. Por que não ter um núcleo de cuidado do idoso, pelo menos dentro das DRTs, né? Vocês são DRT, eu trabalho com as DT, DRS. né? Agora é Delegacia Tributária. Agora é né? DT, não é DT. mais DRT. Ainda na saúde é DRS. Então eu trabalho com, né, eu conheço o DRS por causa da saúde. Nas 17, se não me engano, 17, 18, uma coisa assim. Sabe, tem um núcleo, é muito grande, tá bom, são 645 municípios, tudo bem. Mas aonde há uma concentração maior de pessoas, auditores, né, que vivem, tem um núcleo de cuidado de idoso, aquele que fica, entra de manhã, sai à tarde, né? Que é a SMADES, que é a assistência social que abraça isso. Qual é a relação desse sistema com as outras secretarias? Com a saúde, com a assistência social, com a educação, com a comunicação, com o meio ambiente. Vocês têm essa relação com esses? Vocês são públicos. Né? Como é que é essa relação, esse trato? O que o sistema oferece para mim? Não dá para eu ficar mais isolado. Isso eu concordo. Não dá para. A gente tem que integrar. Os auditores não podem ficar isolados. Né? Porque quando o de fora acha que vocês ganham bem, então. Não. Eles são isolados do mundo. Essas coisas não interferem na vida de vocês? Eu sempre falo para minha esposa: você tem que interagir. Ela interage porque eu fico lá falando o tempo inteiro, né? E eu a chamo, né? Eu vou a chamando. Eu sei que vocês dão alguns recursos para algum lugar. Tá bom, e aí? Por que vocês não dão recurso para uma associação que interage com a sociedade? Por que vocês não se mostram também para a sociedade? Por que vocês não trazem a sociedade à discussão, às secretarias? Eu nem falo para onde eu estou, que a minha esposa é agente fiscal de renda, porque, nossa, agente fiscal de renda, né, parece que... Não, sim, gente. Nós somos seres humanos igual a qualquer um. Preto, branco, cor-de-rosa, amarelo, azul, homo, hétero, o que for. Tem que haver integração, tem que haver união. Juntos somos fortes. Juntos, quem sabe a sociedade pode ajudar a uns problemas que os agentes fiscais, que os auditores tenham. A sociedade está de mão dada. Porque se as coisas não saem, o político não vai ver, ele quer volume. Vocês bem sabem, e tem políticos do segmento de vocês, quer volume, olha, ele vai trazer voto. Quem está se pensando em se candidatar, o ano que vem tem eleição, que já começou. Tem voto. Nós votamos. Nós podemos levar até 4 votos da família.
chamar, discutir, trazer a secretaria. Como é que vocês atuam nas outras secretarias? É só na Fazenda? E não sei se até na Fazenda vocês têm, né, essa relação. Como é que vocês dialogam com a saúde? Como é que vocês dialogam com a assistência social? Vocês não sabem se tem auditores dentro de uma ILPI pública. Tem. Não tem. Vocês não têm dados. Uma privada. Que, né, nós temos no município 1.100 ILPIs privadas. E temos 13 públicas na cidade de São Paulo. Temos 3.300 ILPIs no estado de São Paulo. Públicas nenhuma. Porque o estado não vê pessoa idosa. Por incrível que pareça. Não vê pessoa idosa no estado. Por mais que queiram falar, não vê. E são 8 milhões. E nós estamos dentro desses 8 milhões. Nós estamos falando aqui agora de estado. Como é que é a relação disso? Como é que vocês conseguem, dentro desse sistema que vocês têm, de divisões, essa relação com as outras secretarias? Com o turismo, com o esporte, com o lazer, né? Como é que vocês têm essa relação? Não tem. Não tem. É isolado do mundo? Não é, mas não tem. Então precisa ter. Eu vejo assim, tá? É um modo como eu vejo, é um modo como eu trabalho. A gente acaba se tratando como uma casta. A gente faz eventos para nós. A gente reúne os aposentados fiscais, auditores. Nós, por exemplo, em agosto fizemos um evento pela Fresp chamado Aposentados na Estrada, mas só tinha auditor fiscal. Não tinha nenhum tipo outro de aposentado. O outro aposentado que tinha seria o Nadir, marido de uma auditora, e a minha esposa, que vai fazer 60 anos, ainda não é 60 anos, estava lá, mas tinha outras pessoas. Ou seja, ou era auditor ou era vinculado a ele. Então, completamente afastado de tudo. E precisa ter essa aproximação. Sim. Hoje nós precisamos ter isso. A gente vê a importância disso e a gente vê... Em Santos a gente ainda vê bastante porque tem uma orla da praia. Então, tem alguns pontos ali na orla em que aposentados de toda a ordem vão para lá e ficam interagindo entre eles através de jogos, sinucas, tomando cerveja. E aí passam lá e acaba... Mas mesmo assim, se você olhar a quantidade que vai lá em relação à quantidade de idosos que tem em Santos, você vê que ainda assim é pouca... Eu não vou. Eu acabo não indo, eu acabo interagindo com os outros aposentados que eu conheço. Na verdade, você me chamou a atenção de que eu acho que eu preciso participar em conversar com outros aposentados para ver a realidade de outro mundo, para a gente ver que a gente tem uma condição muito boa. Sim. Que é completamente diferente. E eu tenho ciência disso porque eu já fiz um estudo estatístico e eu diria que nós fazemos parte de 1%, né? Existe uma estatística, eu vou trazer aqui, que diz assim, dos 100% dos aposentados no Brasil, 1% tem a chamada liberdade financeira. E não importa em que nível. Tá? Ele tem a liberdade financeira que ele adquiriu, ele trabalhando como, sei lá, escrevente em algum lugar ou gerente de algum lugar. Empreendedor, alguma coisa. Qualquer coisa assim, não importa. Ele tem a liberdade financeira. Os outros 99% ou depende dele, ou seja, ele precisa continuar trabalhando, ou ele depende da família, ou ele depende do Estado. E aí você vê que a situação é complexa, porque a nossa realidade é diferente. A base é um salário mínimo do idoso. Começa aí. A maioria é um salário mínimo. Ponto. 95%. E essa interação é para se ver a sua situação. Ótimo, beleza, excelente. Mas a partir do momento que você vê o seu entorno, você começa a prestar mais atenção, a ver como é que você pode ser mais útil também, não só para você,
mas para todo aquele coletivo que está em volta de você. Sim. Né? E eu acho que isso é cidadania. O capital social se constrói assim, é nessa troca. Né? É por isso que eu sou um ativista. Porque eu estou nesse nível e me incomoda eu ver um homem da minha idade dormindo na rua. Nós temos 7.000 idosos dormindo na rua em São Paulo. É muita gente. Muita gente. E machuca você ver uma senhora de cabelo branco com 80 e poucos anos dormindo na rua. Né? E você está ali, você passa, e vou fazer o quê? Claro, a gente não vai salvar o mundo, não é isso que eu falo. Mas, né, chega um ponto, como é que a gente vai se integrar? Né? Ninguém tem salvador da pátria aqui, não é isso. Mas você está vivendo o seu dia a dia. Isso é interagir. É isso, né? Se a classe não está interagindo, que é importante, jovens e idosos dentro do processo, né? Isso reverbera para fora. Então tem que haver uma aproximação, começar aqui. Né? Os jovens que por um acaso verem isso, chegue, comece a discutir, eles vão envelhecer também. Eles não vão morrer no meio do caminho, a gente espera que não. E que chegue aos 90, aos 100, né? Daqui a pouco nós teremos 100. A minha sogra tem 96 anos, lúcida, a mãe da minha esposa. 96, a minha irmã tem 81 anos. Nossa, que beleza. Nós vivemos, o meu filho tem 20. Então, o coitado, ele cai a estatística. Eu com a minha idade, eu com a Rosa. Então, ele já está acostumado a viver com pessoas com mais idade. Né? Sim. Ele vê que a gente começa a declinar. Ele tem uma consciência do envelhecer. Né? Claro que a gente não tem filho para ter enfermeiro, não é isso? Mas assim, ele começa a ver que ele vai querer chegar, né, à nossa idade. Né? E que vai ter outros problemas, principalmente do meio ambiente que acontece por aí, o que está acontecendo. Mas ele já tem essa noção. Levar essa educação para a escola, mostrar aos pequenos, né, o envelhecimento, lidar com seu avô, com a sua avó, né, com seus pais, esses cuidados. Então tem muita coisa a fazer. Aproveitando a nossa experiência toda que a gente tem aqui nesse SinaCast, Nadir, que conselho você deixaria para o servidor público em início de carreira? Pensando na importância de planejar uma trajetória longa, saudável e sem barreiras etárias. Prestar atenção na sua realidade hoje. Né? Prestar atenção que o mundo não é mais como era. Prestar atenção nessa evolução, ao que acontece em volta dele. Aqueles que estão em volta dele, o que trazem de informação. Né? Essa informação é muito importante, não só na carreira, mas na sua vida, no seu dia a dia. Preste atenção no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó. Ouvir o mais velho. Ouvir os mais velhos. Isso não é mimimi. Não, isso é prestar atenção na sua vida, ao que você quer da sua vida. E prestar bem atenção que esses que são idosos hoje, você um dia vai ser. E prestar atenção que o que esses seus pares dentro dessa estrutura estão fazendo, você vai desfrutar lá na frente. Lá na frente. Quando você chegar aos 60, aos 65, aos 70. Não passe pelo que nós estamos passando. Não passe por idadismo, etarismo, qualquer nome que eu tenha. Ismos que eu tenha. Preste atenção. Ensina seu filho, sua filha, que todo mundo envelhece. Todo mundo envelhece. Todo mundo, desde que esteja vivo. Como sempre falo, pessoa idosa é o jovem que deu certo. Então vamos para a luta. Nadir, nosso podcast está chegando ao fim. Nesse episódio, falamos sobre o que é etarismo, suas causas, consequências no serviço público, não só no serviço público, políticas públicas e boas práticas para combatê-lo. Nadir, se pudesse deixar uma mensagem chave para os servidores públicos e para as instituições que nos ouvem, qual seria? Informação. Prestar atenção no momento. Prestar atenção ao que acontece ao seu redor.
Preste atenção em você, ao que você quer e como você quer. Feche os olhos um dia, feche bem os olhos e pense quando você tiver 60 anos. O que você vai querer da sua vida? Como você vai querer esse mundo? É o que tem hoje ou melhor? Preste atenção. Envelhecer realmente é uma dádiva, né? Nós somos pessoas idosas que estamos aqui. Mas você vai ter a mesma trajetória? Você faz a sua trajetória, mas você junto com outros. Com você, com a sua família, com seus colegas de trabalho, com a sociedade em volta. Preste atenção. Preste muita atenção na sua vida, né? Porque você pode ser a pessoa idosa, a próxima pessoa idosa. Uma das coisas que eu fazia para mim, que eu perguntava para mim quando eu era mais jovem, era a seguinte: o que eu quero para mim quando eu tiver 60 anos? Então eu sempre fazia o que você falou, fechar os olhos, olhar para mim, o que eu quero para mim quando eu tiver 60 anos? Como eu quero estar? O que eu quero para mim era bem amplo, né? Porque pensava no que eu quero estar, como eu quero estar, que padrão de vida, que qualidade de vida eu teria, tipo de saúde, tudo isso. Então é toda uma gama de informações. E é uma das coisas, até ajudando, pensando nisso, refletindo no que você falou, passado também é informação. Muito. Não é só o hoje que é informação, não é só o que sai no jornal. O passado, o que você viveu é informação. Porque você sabe, olhando o passado, o que você fez de certo, o que você fez de errado. Isso. O que vai dar certo, o que deu certo e o que deu errado. Com certeza, mesmo dando errado, a gente aprende a como não fazer. Eu não sei se é verdade, mas eu li até esses dias que Thomas Edison, antes de descobrir a lâmpada, testou N maneiras. Uns dizem que é 1000 maneiras de fazer a lâmpada, e foi descobrir na 1001ª maneira de fazer a lâmpada. E perguntaram para ele: mas por que você insistiu tanto? Não, eu tenho 1000 jeitos, eu tenho 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada e tenho um jeito de como fazer a lâmpada. Então, errar também... É aprendizado. É aprendizado. Errar, o errado também é informação. Então, eu acho que o que a gente precisa entender é isso. Ouvir com os mais velhos, a gente descobre muita informação. Muita informação. É prestar atenção no que está ao seu redor. Então, justamente, eu vinculei, porque quando você insistiu na palavra informação e por 3 vezes você falou nas questões que a gente debateu, você sempre falou prestar atenção em informação, prestar atenção em informação, e no final você fechou com a mesma palavra. Então, e eu vim pensando o tempo todo que você está falando nisso, prestar atenção em informação, e eu falo, não, passado também é informação. Tudo que está ao nosso redor, a gente tem que aproveitar, né? Agradecemos mais uma vez ao Flávio Werneck e ao Nadir Amaral por essa conversa tão enriquecedora. Nadir, vamos nas nossas despedidas. Eu que agradeço eu poder estar aqui e falar de pessoa idosa. E espero que dê continuidade. Esse é o propósito de eu estar aqui. Que dentro da classe, a qual também eu pertenço, né, como pensionista, dê continuidade. Né, porque a gente creio eu que a gente está dando um start para que as coisas comecem a caminhar ou comecem a fazer parte de um trabalho que já está sendo feito. Né? É essa a intenção. Eu sempre falo, quanto mais eu posso falar da pessoa idosa em qualquer lugar, é importante. Porque essa é a minha missão como pessoa idosa, como ativista da pessoa idosa. É esse o meu propósito, é que as coisas aconteçam e que a minha vivência possa cooperar. Informar. É isso que eu quero. Eu me informo, eu aguardo e eu passo para frente. E que mais para frente a classe consiga rejuvenescer mais e consiga ser mais feliz e atuante e cheguem a ser idosos. Werneck, suas despedidas. Marilene, eu gostaria de agradecer imensamente, agradeço imensamente o convite para participar desse Sinacast.
Eu, 60 a mais, adorei a conversa. Aprendemos com o Nandi. muito, Nadir. Adorei. Esclareceu muito, enriqueceu muito os meus conceitos em relação ao idoso. Que bom. Fiz várias anotações, adorei. Achei ótimo, ótimo, e capturei bastante coisa aqui para transmitir com mais qualidade algumas coisas, porque eu continuo falando, não com essa insistência ou não com esse volume que o querido amigo faz diariamente, mas eu sempre respondo aos mais novos que me perguntam o que fazer, né? O que pensar, e aí a gente sempre fala. Então, isso de hoje me enriqueceu bastante. Agradeço bastante ter participado do SinaCast. E a vocês, ouvintes, obrigada pela companhia, pela audiência. Vamos refletir em tudo aquilo que aprendemos hoje. E não perca o próximo SinaCast. Divulguem e compartilhem. Muito obrigada. Até a próxima. Até a Obrigado. próxima. Até a próxima.